Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Direito e Justiça, que nessa semana vai esclarecer as questões referentes à inclusão social, ou seja, quais são os direitos que aquelas pessoas que eventualmente sofrem ou possuem algum tipo de deficiência têm e podem exigir. É um aspecto que nós já vivenciamos na imprensa, inúmeras divulgações de situações que acabam revelando ainda uma pouca estrutura do Estado brasileiro para esse tipo de situação. Mas será que isso vem melhorando? Como é que o direito trata desse assunto? Será que a nossa Constituição impõe regras rígidas para poder atender a essas pessoas? Para que a gente possa compreender tudo isso, hoje eu tenho a rara felicidade de receber aqui o Dr. Roberto Bolognini, ele que é advogado, ele que é professor universitário, é mestre e doutor em Direito, autor de obra jurídica e que está aqui hoje para esclarecer esses aspectos para nós. Dr. Roberto, é uma alegria recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, a alegria é toda minha, eu agradeço o convite e estou à disposição para nós conversarmos e esclarecermos questões que ainda são nebulosas aí, inclusive para as pessoas com deficiência. Exatamente, essa questão, o senhor já tocou num ponto extremamente importante. As pessoas muitas vezes desconhecem os direitos que têm, né? E acabam, nós conversávamos há pouco, elas acabam se acostumando a ser desrespeitadas. Esse é um detalhe muito importante. Aliás, eu já quero começar o nosso bate-papo, doutor Roberto, até para que os nossos telespectadores possam entender e conhecer um pouquinho. Me conte um pouco da sua trajetória, da sua história e também das dificuldades que o senhor encontrou no transcorrer de toda essa jornada. É verdade, eu passei por um funil, vamos dizer assim, para chegar onde eu cheguei. Eu fiquei cego com 10 anos de idade, não era o único caso na família. Meu pai, com 47 anos, perdeu a visão e eu tenho um irmão também que não enxerga, um sobrinho que não enxerga. É um problema genético. E com 10 anos de idade, eu tive que começar a assumir a minha falta de visão e buscar os meus caminhos. Foi muito difícil. Na época, eu estou falando de 1975, não havia livros em braille à disposição. E eu estudava como? Com o auxílio da minha mãe e também dos meus colegas. Quando chegou na universidade, a universidade não havia livros de direito, eu fiz graduação em direito, não havia livros de direito em braille e nem havia a tecnologia que há hoje. E eu, na verdade, pedia para gravar os meus livros. Eu gravava em fita cassete e a dificuldade era enorme, porque quando eu tinha dinheiro para comprar o livro, eu não tinha dinheiro para fita cassete. Entendi. Quando eu tinha dinheiro para cassete, não tinha para o livro. Perfeito. E dependia dos outros também para gravar as minhas matérias dos livros e fita cassete, que tem muita gente que nem conhece hoje o que é fita cassete, porque, obviamente, já está fora do nosso padrão. Então, foi um esforço muito grande. De qualquer maneira, eu consegui fazer o Mackenzie, a graduação. Depois, como você coloca, eu fui para a PUC, fiz mestrado e doutorado. E, enfim, estou na estrada aí, advogando já há 30 anos, como professor há 25 anos, professor de Direito Civil. É uma história, como vocês podem perceber, brilhante, de superação, de esforço pessoal. E se você quiser participar do nosso programa, se você quiser tirar dúvidas com o Dr. Roberto, o nosso telefone, o nosso WhatsApp é 981-420-208. Mande para cá a sua pergunta ou pelas redes sociais, se você preferir, que o Dr. Roberto vai esclarecendo a você os pontos que você indicar, tá ok? E, Dr. Roberto, me diga uma coisa. Vamos pensar agora na nossa situação jurídica do Brasil atualmente. Como é que a gente pode considerar a legislação da inclusão social no Brasil? Ela está ainda muito defasada se comparada com outros países, ou ela vem num caminho crescente, num caminho certo e hoje já está adequada? Hoje nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, chamado de Estatuto da Inclusão, que está aliado, está em consonância com a Convenção das Pessoas com Deficiência de 2006. Inclusive, essa convenção, esse tratado, foi reconhecido como lei no Brasil pelo Decreto Legislativo 186 de 2008. E esse estatuto, que foi um projeto do Paulo Paim, ele reuniu praticamente toda a legislação que era expressa e que defendia os interesses das pessoas com deficiência. Então, o estatuto teve
esse grande mérito, reuniu num corpo só a legislação. É uma legislação, Leonardo, muito avançada, comparada com as legislações que tratam do assunto dos países da América Latina, ela está muito à frente. Ela pode ser comparada à legislação norte-americana e alemã e japonesa, que são as mais avançadas na área de deficiência. Agora, o problema é que nem o deficiente conhece a legislação, a maioria, e também a população não tem esse conhecimento. E aí a nossa dificuldade. Por isso a importância de um espaço como você está concedendo, para que as pessoas tomem conhecimento da legislação, tomem conhecimento dos seus direitos básicos. Não, sem dúvida, é o que nós comentamos sempre aqui no nosso programa, doutor Roberto, que é o seguinte: a finalidade principal desse programa é a informação. Perfeito. Não adianta as pessoas terem os direitos, mas não conhecerem os seus próprios direitos. Então, quando você tem o direito, mas não o exerce, a eficácia dele se torna praticamente inexistente. Agora, em relação a esse ponto, quando nós falamos de inclusão social, me parece que é um tema muito correlato à questão das cotas. Né? E quando a gente fala em cota, nós temos cotas, por exemplo, em universidades, nós temos as cotas que já são disponibilizadas por lei. Mas a questão de cotas para pessoas que precisam dessa inclusão, dessa ideia da inclusão, nas empresas, como é que está isso? Já existe alguma coisa regulamentando essa questão ou ainda não? Existe. O próprio Estatuto tem um capítulo próprio que trata do trabalho, da relação de trabalho das pessoas com deficiência. E existe uma lei, que é a Lei 8213 de 91, que no artigo 93 determina que as empresas particulares com mais de 100 funcionários, até 200 funcionários, têm que garantir 2% no quadro para pessoas com deficiência. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E acima de 1.000, 5%. Isso é obrigatório, tem que ser preenchida essa cota e que também no poder público, né, também nas empresas de natureza pública, há a necessidade desse preenchimento. Então, todo edital para concurso, existe ali um número de vagas que tem que ser destinado às pessoas com deficiência. Melhorou, Leonardo, muito em relação à minha época. Em relação à minha época, era muito difícil, quando eu comecei com 20, 21 anos, como deficiente, ter a oportunidade de trabalhar. Hoje, os deficientes têm essa oportunidade, nós caminhamos, nós vamos colocar de 1 a 10, nós estamos no número 2, porque tem muita empresa que não respeita isso, tem muita empresa que tem o próprio deficiente no seu quadro de empregados e paga um salário mínimo para o indivíduo ficar na sua casa. Tem empresas também que privilegiam uma espécie de deficiência, aquela que exige menos adaptação no local. Então, esses problemas, eles têm melhorado, está se avançando, mas ainda nós temos que avançar muito mais. Quando nós falamos nesse aspecto de cotas, né, em relação às pessoas portadoras de alguma deficiência, quais são as deficiências que permitem se aprofundar na ideia da cota? Quer dizer, são só deficiências físicas? Não? Quais são essas deficiências que estão abrangidas nesses regramentos relacionados à cota? Todo e qualquer tipo de deficiência. O que é ser deficiente? É uma pessoa que tem um impedimento prolongado, físico, mental, intelectual ou sensorial, que, em vista de barreiras arquitetônicas, barreiras na comunicação, barreiras atitudinais, não consegue interagir socialmente e, portanto, não consegue exercer seus direitos e liberdades fundamentais. Então, todo tipo de deficiência, seja lá qual for, mental, intelectual, mental, físico, sensorial, está protegido pela legislação. É claro que tem que se fazer uma análise do deficiente. Antigamente, Leonardo, a questão da deficiência levava em conta o modelo médico. Tá. Então, o indivíduo se colocava na frente de um médico e o médico definia, segundo a sua moléstia ou segundo a sua deficiência, o caráter desse indivíduo como deficiente. Agora mudou.
O nosso modelo é social, é um modelo norte-americano, em que não é apenas o exame médico de um indivíduo que o define como deficiente, e sim um exame psicossocial. A sociedade, o ambiente que ele frequenta, também tem que estar adaptado, porque se não estiver adaptado para que ele possa ali interagir, efetivamente ele vai ser considerado deficiente. Há quem diga, inclusive, que não é a pessoa que é considerada deficiente, e sim o meio social, se não estiver adaptado, que coloca esse indivíduo nessa condição. Perfeito, perfeito. Agora me diga uma outra questão. Em relação à nossa evolução legislativa, qual foi a importância da Constituição Federal de 88 para esses direitos? Eu queria que o senhor fizesse resumidamente as comparações entre o antes e o depois da Constituição de 88 em relação a esses direitos. Nós temos que aí apresentar um dado histórico interessante. A Constituição que vigora é de 1988, é considerada uma Constituição humana, social. Antes de 88, a Constituição de 67, emendada em 69, ela não previa direito quase algum para as pessoas com deficiência. Existia lá a emenda 12, que falava em ensino gratuito e especializado. E por quê? Porque nós vivíamos um regime de exceção ditatorial em que o valor humano sempre era colocado em segundo, terceiro plano. A partir da Constituição de 88, do princípio da dignidade humana, do princípio da cidadania, princípio da solidariedade, da igualdade, abriu-se a possibilidade de se regulamentar, especificando cada deficiência, várias situações que os deficientes estariam envolvidos e estão. Então, quais seriam essa questão? Você pega o Estatuto hoje, Lei 13.146 de 2015, que reuniu praticamente toda a legislação nacional tratando dos deficientes. Você pega essa legislação, essa lei, você tem lá questões que envolvem acessibilidade, questões que envolvem saúde, questões que envolvem educação, assistência social, trabalho. Então, hoje, a situação está bem melhor, como eu pude frisar. Antes de 88, praticamente o deficiente não tinha direito algum previsto e, infelizmente, sinônimo de deficiência era incapacidade civil. Até isso foi mudado, né? Até isso foi mudado. Hoje a questão da capacidade civil no próprio Código, após a Lei 13.146, de 2015, o Código Civil também teve alterações. Olha, Leonardo, para você ver o absurdo, não podia o indivíduo deficiente intelectual se casar. Se o casamento fosse celebrado, ele seria nulo de pleno direito, né? O próprio Código Civil previa essa situação no artigo 1448. Agora, com a Lei 13.146 de 2015, isso foi alterado, e embora o indivíduo tenha deficiência intelectual ou qualquer tipo de deficiência, ele pode contrair núpcias, porque não será esse casamento considerado nulo, o que é justo. Na verdade, é o resgate da dignidade, né, dessas Perfeito. pessoas, porque a partir do momento em que você as priva por completo do exercício da maior parte daqueles direitos que são inerentes ao ser humano, você acaba, sem dúvida alguma, confrontando o princípio que é básico da Constituição Federal, lá no artigo 1º, inciso 3, que fala da dignidade da pessoa humana. Perfeito. Nós estamos recebendo aqui no programa Direito e Justiça o Dr. Roberto Bolognini, falando especificamente sobre a inclusão social das pessoas com deficiência. Você querendo participar, mande a sua pergunta para cá e o Dr. Roberto esclarece a você. Em relação à inclusão nas escolas, Dr. Roberto, como é que nós temos hoje essa preparação? Porque uma grande preocupação que todos nós temos, e o senhor já mencionou aqui com maestria, o fato de que a nossa legislação ela é extremamente moderna. Sim. Mas não adianta termos a legislação moderna se eventualmente não há estrutura para implementar essas diretrizes da legislação. E me preocupa muito, principalmente pela idade que essas pessoas acabam se encontrando, que é um momento de formação de personalidade, é um momento muito complicado em relação a esse crescimento intelectual, as escolas. Então, como funciona a inclusão das pessoas com deficiência nas escolas? Olha, melhorou, tanto na escola pública como privada, ocorreu uma conscientização maior e também elas são devidamente fiscalizadas e caso não venham adaptar o ambiente escolar, as escolas
podem também sofrer uma multa muito grande, especialmente as privadas. Melhorou, mas ainda nós não chegamos no ideal. Por quê? Porque muitos entendem que inclusão é simplesmente colocar um deficiente junto com pessoas que não sejam deficientes para que haja inclusão. Inclusão não é isso. Inclusão é mais que isso. Inclusão é... Isso é muito importante o senhor explicar. É adaptar o ambiente por meio da acessibilidade, é eliminar barreiras, como eu disse, arquitetônicas, de comunicação e também atitudinais, e dessa forma permitir que uma pessoa com deficiência tenha autonomia e segurança para interagir com pessoas de um modo geral, deficientes ou não. Então, por exemplo, o que tem sido feito hoje? Na minha época não havia isso, quando eu estudei. O indivíduo é universitário e ele, por exemplo, é cego. A faculdade tem que colocar alguém à sua disposição para que esse indivíduo seja acompanhado em sala de aula e possa esse assistente lhe auxiliar em alguma coisa que é colocado numa lousa, um slide e assim por diante. E, inclusive, nas provas, esse indivíduo é que acaba aplicando a prova para o aluno e depois entrega para o professor. Todas as universidades particulares fazem isso? Não, não são todas. Mas aquelas que não o fazem podem ser denunciadas. Podem ser denunciadas e, inclusive, isso caracterizar discriminação. Isso que eu queria até comentar, porque existe a legislação impõe direitos e também deveres para as instituições, sejam elas privadas ou públicas, mas eu queria indagar o seguinte, primeiro, se há fiscalização por parte do poder público em cima dessas instituições para saber se estão cumprindo os seus deveres e na hipótese de constatar que não estão atendendo as diretrizes da inclusão social, qual é o tipo de penalidade que essas instituições podem sofrer? Veja, além de ser multada, perde o direito para financiamentos do próprio ensino. Eu estou falando das empresas privadas, faculdades, universidades privadas. E mais que isso, se você apanhar a Lei 13.146 de 2015, artigos 88 a 91, existe ali um arcabouço de sanções, de normas que sancionam os indivíduos que não permitem a inclusão. E, portanto, a discriminação. A discriminação é punida, o artigo 88 fala isso, de 1 ano a 3 anos mais multa, 1 ano a 3 anos de reclusão, caso o indivíduo trate uma pessoa com discriminação. Na medida em que o ambiente não é adaptado, o artigo 4º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Inclusão, considera a não adaptação do ambiente como forma de discriminação. Porque o que é discriminação? É uma forma de restringir, excluir ou distinguir uma pessoa deficiente por ação ou omissão com o propósito de impedir, anular ou prejudicar essa pessoa para exercer seus direitos e liberdades fundamentais. E o próprio artigo coloca que a falta de adaptação no ambiente pode caracterizar discriminação e aí temos do artigo 88 a 91 as sanções previstas. Essa situação das pessoas, então, portadoras dessas deficiências, elas podem exigir do Estado, do poder público em geral, que forneça a elas equipamentos para auxiliá-las? Sem dúvida, Leonardo. O poder público não pode ficar omisso nesse sentido. Para que você tenha uma ideia, o artigo 19 do Estatuto, ele prevê, inclusive, em caso de saúde, isso não é cumprido, que o deficiente possa ser tratado em casa. É uma obrigação do poder público. E a gente sabe que, muitas vezes, nem no próprio posto de saúde, o indivíduo, ou no hospital público, o indivíduo é atendido, seja deficiente ou não. É uma obrigação em matéria de saúde. Em matéria de educação, muito mais. O poder público tem que eliminar barreiras nas escolas, da pré-escola à universidade, e eliminar barreiras, muitas vezes, significa efetivamente dar equipamentos, fornecer equipamentos e recursos humanos para que o indivíduo possa estudar e desenvolver suas potencialidades.
Os nossos telespectadores já começam a se manifestar aqui, doutor Roberto, e enviando aqui algumas questões em busca dos seus esclarecimentos. A Mariana Conceição, ela coloca se o senhor já acredita que as escolas já estão preparadas para receber esses jovens com deficiência, mais ou menos em cima daquilo que conversamos há pouco, e ela pergunta ainda mais, onde buscar esses direitos? Bem, primeira coisa, conforme eu disse, caminhamos numa escala de 10, de 1 a 10, estamos no número 2. Muita coisa deve ser feita e muitas escolas públicas e privadas não o fazem. O que você deve fazer? Você, no artigo 7º do Estatuto da Inclusão, existe a possibilidade de qualquer pessoa, deficiente ou não, peticionar para o órgão próprio e denunciar a falta de adaptação, a falta de acessibilidade, a falta de inclusão da pessoa com deficiência. Você pode peticionar, por exemplo, para o Ministério Público, que cuida dos direitos e da cidadania, e dos direitos e liberdades fundamentais, o Ministério Público que cuida da cidadania. Existe, inclusive, no Ministério Público também uma área que se trata apenas das questões da pessoa com deficiência. Mas eu vou dar um exemplo, Leonardo. Um dia desse eu fui ao supermercado com a minha esposa, existe uma área ali, uma reservada, uma parte da garagem, do estacionamento, para que você coloque seu carro e possa entrar no shopping, e esses lugares são reservados para pessoas deficientes. Sim. Quando eu fui colocar meu carro lá com a minha esposa, tinha um carro lá dentro, sem o símbolo, sem o desenho universal. A identificação. Exatamente. E aí eu aguardei o indivíduo. Porque se eu sou advogado e tenho que lutar pelos direitos dos meus clientes, como advogado eu tenho que lutar também pelos meus direitos. Claro. Então, aguardei o indivíduo chegar e eu falei para ele, escuta, o senhor é deficiente? Não, eu não sou, bem arrogante, não sou. O senhor está falando isso porque o carro está aqui? Pois agora eu não vou tirar o carro, eu vou dar uma volta no shopping. Tudo bem, eu não tive dúvida. Liguei para o 190, chamei a polícia e denunciei. Olha, esse carro aqui não tem o símbolo, o desenho universal que caracteriza um carro que transporta deficientes, e o indivíduo me relatou dessa forma. O policial chamou o guincho e o carro foi guinchado. Então, o artigo 7º, conforme eu falei, dá uma possibilidade, dá instrumentos de você poder denunciar para a polícia, para o Ministério Público, para órgãos em geral que cuidam dessa questão e, portanto, exigir que os direitos sejam respeitados. Em relação às escolas, o próprio Ministério da Educação pode ser alguém a ser instado a se manifestar sobre isso? Não há dúvida. Inclusive o MEC hoje, naquelas fiscalizações, naquelas visitas que eles fazem para dar continuidade aos cursos, né, porque o curso ganha a possibilidade de se iniciar, mas também ele é avaliado, né, periodicamente, e se exige, para ter continuidade do curso, alguns requisitos. Um deles, o MEC exige adaptação do ambiente para recepcionar as pessoas com deficiência. O Arnaldo Soares, ele também está nos acompanhando, e ele relata aqui uma situação de que ele tem na sala de aula dele um colega com deficiência visual. E ele indaga qual é a melhor forma de auxiliar essa pessoa. Primeira coisa, o nome dele é? Ele é o Arnaldo Soares. Arnaldo, a primeira coisa que você deve fazer é chegar para esse colega e perguntar. Você quer que um auxílio, você deseja alguma coisa que eu possa te auxiliar? E se ele disser que sim, aí entra-se nas questões particulares. Por exemplo, para conduzir uma pessoa com deficiência, você tem que dar o braço para que ele pegue no seu braço e possa ser conduzido. O normal é a pessoa pegar no braço do deficiente, e isso não pode acontecer. Por quê? É o contrário, então. Exato. Porque se o indivíduo que estiver conduzindo subir ou descer uma escada, com o movimento do braço, o deficiente também vai saber que está subindo ou descendo, e isso faz com que ele tenha mais segurança na mobilidade. Em relação ao estudo, hoje há muita tecnologia, livros, inclusive, digitalizados, mas ainda há dificuldade para um acesso maior à literatura. É uma coisa que você pode auxiliar seu colega, lendo para ele, gravando para ele uma eventual matéria dada em sala de aula.
O Francisco Coimbra faz uma outra pergunta que já guarda uma relação direta com esse tema abordado em relação a essas tecnologias. Ele pergunta, em primeiro lugar, como estão essas tecnologias, se ainda estão muito distantes daquilo que é ideal, e mais do que isso, se o acesso a elas pode ser gratuito. Bom, todo celular, vamos falar dos celulares, todo celular, Android ou iPhone, ele tem a possibilidade de ser acessível. Tem a acessibilidade que pode ser efetivamente ligada. Então, por exemplo, você pega um iPhone, ele tem o botão iniciar. Você dá 3 toques no botão, o celular já começa a falar. Então, você tem, inclusive, a possibilidade de baixar da própria loja. Isso não é feito gratuitamente. Algumas vozes sim, outras não. Um sintetizador de voz que vai ler os seus livros, né? Os computadores também têm essa possibilidade de adaptação. Então, realmente, em relação aos equipamentos, existe a possibilidade de acesso, eu estou falando da minha situação, como deficiente visual, né? Agora, existem livros disponíveis? Existem livros digitalizados que são vendidos nas editoras. Só que elas vêm com uma trava que não permite que o sintetizador de voz consiga lê-la. Então, esta é uma dificuldade que ainda existe e que os deficientes deveriam, visuais, se reunir, unir forças e requerer que essa trava seja retirada, para que os livros digitalizados possam estar à disposição das pessoas com deficiência visual. Em relação àqueles deficientes que não possuem condição laboral, eles não têm como trabalhar, muitas vezes até em razão, naturalmente, da própria deficiência que não permite uma atividade laboral e, ao mesmo tempo, a família não tem condições de prover, uma família humilde não tem condições de prover a sua subsistência. Como ele faz? Ele tem direitos? Tem. A nossa Constituição trata do princípio da solidariedade. A solidariedade, ela hoje não só tem caráter humano, mas tem caráter legal. Então, como é que é a situação? Primeiro, cada cidadão tem que prover as suas necessidades. Ele não pode fazê-lo. Quem deve fazê-lo? Sua família. Se a sua família não puder fazer, é o Estado, é o poder público que deve fazer. Para quem não tem capacidade laboral, quem não tem condição física para trabalhar, sendo deficiente, a lei contempla a possibilidade de um salário mínimo que deve ser requerido na Previdência Social. A lei que trata isso é o LOAS, Lei de Organização e Assistência Social. Essa lei é a Lei 9.742 de 93. 9.742 de 93. Aliás, perdão, 8.742 de 93. Só que acontece o seguinte, Leonardo. A lei prevê o seguinte: o deficiente que não tem capacidade laboral, ele tem direito a esse benefício caso a renda média familiar seja menor que 1/4 de salário mínimo. Então, familiar. Familiar. Então, a condição para o deficiente conseguir isso, mesmo não tendo capacidade laboral, é muito difícil. O Tribunal Regional Federal tem flexibilizado essa situação, entendendo que não é o valor monetário, menos de 1/4 de salário mínimo, que tem que ser determinante para a concessão desse benefício, e sim a necessidade do indivíduo e a necessidade da família. Até porque, quando o indivíduo é deficiente e é privado, como nós somos, de muitos serviços que o Estado deveria fazer, o dinheiro particular do próprio deficiente pode suprir essas necessidades. Então, é justo que a lei seja alterada e, portanto, seguir o que o Tribunal Regional Federal tem seguido, concedendo, inclusive, eu vi um julgado outro dia, para uma renda mensal familiar de 4, 5 mil reais, a possibilidade de um deficiente que não pode trabalhar conseguir o benefício.
Quando nós falamos em inclusão social e as diretrizes, as leis que regulamentam esse tema, o Estado, eu sempre brinco que o Estado ele cria, ele edita as normas, mas muitas vezes ele esquece que ele também é destinatário dessas mesmas normas. Então ele acaba não cumprindo aquilo que ele próprio determina que tem que cumprir. A pergunta que fica é assim: o Estado, o poder público, que não cumpre isso, ele também pode sofrer consequências como multas, penalidades, daí por diante? Não tenha dúvida, o agente público, dentro do seu cargo, investido no seu cargo, ele é responsável, pode ser inclusive preso, está submetido às mesmas regras do indivíduo particular, artigos, repito, 88 a 91 do Estatuto da Inclusão. E, sendo o poder público, o próprio deficiente tem a possibilidade, violado um direito, de ingressar com mandado de segurança para proteger seus direitos individuais, ou mandado de segurança coletivo, ou ações coletivas que estão previstas na Constituição para que esses direitos que passam a ser difusos esses interesses que passam a ser difusos sejam protegidos. Doutor Roberto, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa Direito e Justiça. Eu quero agradecer demais a sua presença, até porque tenho certeza absoluta que o seu exemplo de força, de luta, de buscar chegar onde o senhor gostaria de chegar, e de fato ainda tenho certeza absoluta, ainda alcançará inúmeros outros avanços e sucessos, além desses incontáveis que já teve, serve de exemplo para a nossa sociedade, que muitas vezes se acomoda imaginando que aquela dificuldade impede o alcance do sucesso. O senhor está aqui para provar que isso não é verdade. Muito obrigado pela sua presença, renovo os convites para que venha em outras oportunidades, porque esse tema é bastante extenso e o aguardaremos. Eu agradeço o convite, agradeço a produção, a você, por ter essa oportunidade de relatar um pouco da minha vida pessoal e dos direitos das pessoas com deficiência. Sendo convidado, estarei sempre à disposição. Muito obrigado. E virá mais vezes, com certeza absoluta. O nosso programa Direito e Justiça fica por aqui essa semana e nos vemos no próximo programa. Até lá!